Vamos falar agora de soja, de milho e de trigo. E nós vamos começar falando sobre os cereais, porque nesta semana, e para quem acompanha o noticiário internacional, sabe que algumas mudanças tiveram nesse tabuleiro dessa disputa que há entre Ucrânia e Rússia. Isso passa por bombardeios na Ucrânia, em áreas onde se colocam os produtos ali ucranianos, né, áreas de armazéns, e também invasão ucraniana a uma cidade russa. Então a guerra chegou na Rússia também. Então uma semana bastante complicada sobre esse aspecto e que trouxe ali algum impacto sobre o mercado de trigo e também de milho. A gente começa falando este assunto com o Stefan Podsklan, ele que é analista da Agrifato e participa conosco desta edição de Agricultura BR. Podsklan, obrigado pela sua participação. O que esse conflito ele já está perdurando há muito tempo, né? Ele fica muito acima, em termos de temporalidade, acima daquilo que os analistas da área de política internacional acreditavam que ficaria. Já teve impactos para trigo e milho no passado. Como é que esses fatores novos que ocorreram, eles afetaram, então, o mercado de cereais, principalmente as negociações em Chicago? Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os espectadores. Bom, vale relembrar, né, essa situação de Rússia e Ucrânia, bem como você colocou, Fabiano, ela já perdura aí mais de 2 anos. A gente teve, no primeiro momento ali, era o impacto pós-pandemia, que o mercado estava voltando, retomando atividades, lidando também com quebras consecutivas de safra. E hoje, né, 2 anos após esse início, a gente tem uma conjuntura para o mercado de commodities de forma totalmente diferente, né? A gente tem uma recomposição de níveis de oferta, uma economia a nível global que vem dando suas patinadas e também grandes players aí de consumo, enfim, a gente tem uma modificação do cenário global e que os eventos associados a esse conflito, né, ataques aí a estruturas logísticas, como aconteceu essa semana, tem trazido alguns movimentos, sim, né, mas muito tímidos perto do novo cenário global, que é recomposição de oferta, né, principalmente aí quando a gente olha para as commodities. O trigo ainda é uma exceção, porque tem um contexto de clima na Rússia, no leste europeu, né, a gente tem uma conjuntura global que é mais pressionada em termos de estoques ao trigo, porém o mercado está muito mais aí pesado para outras commodities e acaba puxando o trigo com isso. Então, a gente tem mais alguns movimentos pontuais aí de estresse em Chicago, ou até potencialmente, né, isso reverbera aqui sobre preços no Brasil, mas nesse momento, né, vamos colocar, esse conflito ele já está bem encaixotado e bem digerido pelo mercado. Muito bem, Stefan. E agora a gente fala um pouco a respeito de mercado de soja. Também uma semana no qual, não é que ela trouxe novidades, mas ela trouxe confirmações daquilo que a gente já tem visto semana a semana com os relatórios de acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura norte-americano, que trouxe, na segunda-feira, uma elevação nas suas estimativas de produção em pouco mais de 4 milhões de toneladas e ainda podendo ter uma alteração para cima desse potencial de safra. O que isso representa exatamente para a safra 2024-2025, quando a gente pensa no produtor brasileiro, que vai ter mercado americano uma produção muito maior, o brasileiro também com estimativas que seja ali acima de 160 milhões de toneladas para a precificação desta soja, agora na safra 24-25, que ainda que tenha tido algum recuo nos custos de produção, eles ainda são muito altos. Positivo, Fabiano. Essa semana a gente teve aí uma confirmação, né, além das expectativas do cenário norte-americano. É um fator que aqui em outros momentos, né, e até mesmo aqui com clientes, a gente vem pontuando, né, o cenário de Estados Unidos vai além da situação da safra que está muito positivo. A gente tem que olhar também para o lado da demanda e para a conjuntura de estoques de passagem, né, de temporada para os Estados Unidos, ou seja, o que a gente está colocando aqui? O comportamento das exportações dos Estados Unidos, ele veio dando sinais de que o SDA poderia trazer uma correção também, e ainda provavelmente vai trazer essa revisão
de uma forma a reduzir a percepção sobre o tamanho das exportações nos Estados Unidos, tanto para esse final de temporada, 23, 24, quanto para essa temporada que está iniciando agora, 24, 25. Isso reverbera sobre número de estoques, né, uma tendência de elevação de estoques. O SDA trouxe isso na visão 23, 24 e na visão 24, 25. Isso trouxe vamos colocar, esse derramamento aí, né, essa correção muito forte que a gente viu para Chicago. É válido lembrar e pontuar para o produtor brasileiro. Por mais que às vezes a conjuntura internacional não está tão favorável, Chicago precifica muito a situação norte-americana. Daqui para frente, a tendência, né, ainda é de possíveis correções nessa previsão de safra norte-americana. O SDA colocou 124,9. Se tiver novos aumentos de safra, de perspectiva sobre produtividade, isso tende a trazer um incremento ainda de oferta. E incremento de oferta tende a preços mais baixos. Aqui no Brasil, a gente tem primeiras estimativas saindo aí próximas a 170 milhões de toneladas. Né? É um número que o mercado ainda vai acompanhar, vai digerir, mas vamos colocar assim, o SDA essa semana ele confirmou o cenário que vinha sendo apontado. Recuperação muito forte da oferta a nível global de soja, com uma demanda internacional que ela não traz a mesma velocidade de recomposição para equilibrar a situação de estoques, ou seja, os estoques estão em recuperação e isso tende a forçar preços internacionais e, consequentemente, no Brasil para baixo. A gente ainda tem que olhar para a safra brasileira, tem a recomposição dos prêmios de exportação que vem acontecendo essa semana, porém não na mesma intensidade de queda para Chicago. A gente pondera aqui oportunidades de alta que podem acontecer e que vão acontecer no curto, médio prazo, principalmente o restante desse ano de 2024, tem que ser aproveitada pelo agricultor. O cenário ele é de precificação baixista para a soja. Podesclan, dentro desse cenário de precificação baixista, nós temos duas relações de negociação de soja pelo produtor brasileiro. A safra 23-24, para quem ainda tem, para quem tem disponível, que não aproveitou, inclusive, janelas interessantes que nós tivemos agora recentes para vendas, e também já o travamento da safra 24-25. Como é que tem andado essas negociações para o produtor brasileiro? Bom, Fabiano, com a safra 23, 24, aí a gente já está chegando vamos colocar no sprint final, né? A gente tem uma conjuntura doméstica que acaba dando um pouco mais de força aos preços. A gente tem um patamar de exportação maior que o ano passado, um nível de processamento maior que o ano passado, com uma safra de soja, essa safra 23, 24 que nós passamos, inferior a 24, 25. Então, nós temos aqui uma pressão sobre estoques no Brasil. O ponto é que daqui para frente a nossa exportação perde força e essa soja fica mais disponível, vai ficar aí mais à mercê desse mercado doméstico, olhando a soja para processamento. Provavelmente esse mercado tende a ficar mais firme e pode ter alguns estresses se a gente começar a olhar para a safra brasileira, para a safra argentina e começar aí algum estresse relacionado a clima, algum estresse relacionado a atraso de plantio, esse mercado pode ganhar um pouco de firmeza. Da mesma forma, para 24, 25, ainda tem oportunidade, podem ter oportunidades, devemos ter oportunidades, porque ainda tem a safra da América do Sul para acontecer. Então, o produtor tem que estar atento aí a potenciais repiques aí, potenciais recuperações que venham a acontecer tanto para a soja disponível quanto para a soja futura. A gente tem que olhar para esse dólar também, né? A gente teve dólar a 5,80, 5,82, agora o dólar operando abaixo de 5,50, também arrefeceu o mercado doméstico para a soja disponível. E soja futura também a gente teve um arrefecimento aí das cotações de forma significativa. Então tem que ficar atento aí essas questões relacionadas a clima e aos movimentos de dólar que podem trazer aí oportunidades, sim, para o produtor fazer a liquidação e avançar nas fixações. Quando a gente olha para a safra 24, 25, o produtor ele ainda não vendeu 20% da safra estimada. Quando a gente olha para a safra 23, 24, ele já avançou aí, está muito perto da média histórica, perto de 85%, mas ainda assim tem um excedente, né? Tem um volume aí que talvez os preços acabem não trazendo grandes oportunidades, grandes movimentos significativos.